o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Boa tarde, irmãos. Senhor Jesus abençoa cada um. Vamos abrir as nossas Bíblias, São Mateus, capítulo 25. Agora no Brasil tem uma onda de febre. E há muitos irmãos, que têm realmente sido atingidos com essa febre. Inclusive a irmã Suzana, a Lídia, o Jonathan não pode estar aqui hoje por causa da febre. E eu peço aos irmãos para os irmãos se cuidarem, Nos cumprimentos, nos abraços. Até na igreja é bom ficar afastado, Deixar sempre o banco do meio livre, E sentar mais separado. E os irmãos que estão me ouvindo, se estão com febre no dia de culto, aí vocês não vêm, porque é perigoso. Nós sabemos que essa pandemia, a coronavírus, está realmente trazendo a sua família para a Terra. Então nós temos que vigiar nesse tempo de juízo, que é juízo, porque é um desafio à ciência. A ciência tem sido desafiada, porque a ciência brincou muito, e hoje é um desafio. Você pode ver que ninguém surpreende a Deus, mas Deus surpreende o homem. Então, vocês, mesmo parente, vai cumprimentar, para que ir abraçar? E se você traz o vírus, você passa para o seu parente, você passa para o seu filho, para a sua filha. Então, só cumprimento. Eu gosto do irmão Macionílio, a irmã Luísa, eu levo sempre ceia para ele está com 88 anos, ela também acho que 82. Eles não deixam entrar lá na casa deles sem máscara. Não abraçam, não pegam na mão, só dão um soquinho. São os nossos irmãos mais anciões aqui do tabernáculo. Eles moram aqui em Sapucaia, a gente dá assistência na casa deles. Então, mesmo no serviço, evita, somente o cumprimento, o uso de máscara, use a máscara, porque a cada dia está ficando pior. Cada dia uma coisa nova está aparecendo. São Mateus, capítulo 25. São Mateus 25, versículo 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Poder sentar. É uma passagem da Escritura muito conhecida, As 10 virgens. O irmão Brana tem uma mensagem que ele prega sobre essas 10 virgens. Mas é muito interessante você acompanhar o irmão Brana falando sobre essas virgens, as prudentes e as loucas. Ele mostrando quem na verdade são as virgens loucas, as virgens nécias, as virgens tolas, Veja que elas tomaram suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Nós sabemos que o azeite, ele é o símbolo do Espírito Santo. Eu vou dizer algumas coisas aqui
que para muitos assusta. Mas nós estamos vivendo numa era muito avançada. A noiva, a esposa de Cristo, ela não está mais dentro da era de Laodiceia. Ela já saiu de Laodiceia. Ela não está mais em Laodiceia. Ela também não está dentro do movimento do pentecostalismo, né? Às vezes alguma coisa que você diz assusta as pessoas, porque, na verdade, nós já passamos daquele tempo. Eclesiastes capítulo 3, Salomão diz que há tempo para tudo. Tudo há tempo. Há tempo para tudo. E, às vezes, numa mensagem, o seu tempo já terminou. E a igreja continua vivendo aquela luz daquela mensagem. Ela continua. O povo gosta. Jesus disse que o vinho velho, ninguém vai deixar tomar o vinho velho para tomar o vinho novo. Porque o vinho novo é praticamente um suco. O velho já é diferente, ele tem sabor de vinho. Então, o que Jesus estava trazendo era um vinho novo, já não era velho. O vinho velho era a mensagem de Moisés, que eles estavam ali se embriagando com ela. Mas eles não puderam reconhecer a mensagem do dia. O maná no deserto era colhido todas as manhãs. Não podia deixar para comer no outro dia, porque eles estavam bichados. Tinha que comer naquele mesmo dia. Eles tinham que colher, não podiam colher demais, não podiam colher de menos, tinha que colher que desse para toda a família, não podia sobrar, não podia faltar. Mas sempre tem aqueles que não acreditam. E as Escrituras dizem que alguns deixaram o maná para o outro dia e estavam bichados. Eles não creram na palavra. Porque, na verdade, o incrédulo ele está perdido, né? Porque ele é incrédulo, ele não crê na palavra. Ele mesmo que ele vindo na igreja, ele não crê. Olha Caim, né? Caim era um incrédulo. Olha Abel, era um crente. Caim fez um culto, levantou um altar, construiu uma igreja, trouxe oferta, trouxe dízimos, adorou, cantou, chorou, só que Deus nunca aceitou. Olha, Abel, trouxe o seu sacrifício por fé. Caim duvidou do seu sacrifício, só que Deus recebeu o sacrifício dele. Deus recebeu. O sacrifício de Caim era muito bonito. Como nós temos hoje as pessoas trazendo coisas muito lindas. Jesus presenciou um altar de Caim no seu dia. Quando os ricos vinham, depositavam no gasofilácio as suas grandes ofertas. E veio uma viúva, né? E ela também depositou. Ela depositou as suas únicas 2 moedas que tinha. E Jesus disse, ela deu mais do que todos. Porque os demais deram o que sobravam. Ela deu todo o seu sustento. O altar de Abel. Os outros estavam no altar de Caim, né? Deus não recebeu aquela oferta. Deus não recebeu aquele dízimo. Não. Deus não recebeu aquele cântico. Deus não recebeu aquela adoração. Tantos cânticos bonitos, tantos cantores, mas Deus nunca recebeu aquilo. Você sabe que a virginécia, Deus não conhece ela. Você pode ler aqui em São Mateus capítulo 25. Quando elas vêm, porque elas saem para comprar azeite, que as virgens prudentes entram. E elas clamam, diz, dá-nos do vosso azeite. E as prudentes disseram, não, para que não falte a nós nem a vós. Nós temos bem pouquinho. Ide comprai aqueles que vendem. Então elas foram comprar. E o profeta disse que elas foram orar para receber o Espírito Santo. Só que já era tarde demais. Né? Quando elas podiam ter recebido, elas rejeitaram. Elas rejeitaram. Quando elas foram comprar, não tinha mais.
O profeta diz que elas falaram em línguas, elas saltavam, elas pulavam, elas glorificaram, só que elas não receberam. E quando elas bateram na porta, Jesus disse: eu sou a porta. Uma voz de dentro vem e diz assim: nunca vos conheci. Agora, elas eram virgens, elas eram puras. Elas foram justificadas, santificadas, viveram vidas limpas. Elas eram do mesmo material das virgens prudentes. Era o mesmo material, era a mesma mensagem. O tecido era o mesmo, a mensagem era a mesma. Só que o molde, quando foi colocado para cortar o vestido, não foi colocado naquela parte onde elas estavam. Foi colocado, foi cortado, e a sobra, o remanescente, foi deixado. Aquelas ali são as virgens nécias. Elas não estavam dentro do padrão, elas não estavam dentro do molde da palavra. O problema das pessoas não está dentro do padrão. Agora, isso aí é uma eleição. Não é daquele que corre, não é daquele que quer, mas é daquele que Deus tem misericórdia. Por isso, o arrebatamento é fé. Fé não é aquilo que você toca, sente, arrepia. Não. A fé é uma revelação. A fé vem pelo ouvir. Não vem por estudar, por orar. Não, ouvir. E ouvir da palavra de Deus. O engano hoje é que as pessoas estão procurando uma igreja para se salvar. Procurando um ministério para se salvar. A salvação é por fé. Não é por uma igreja. Não é por um ministério. Não é através de um grande pastor. Não, é por fé. O novo nascimento também é fé. Então, você pode ser justificado, santificado, limpo, viver vida limpa e ainda ser uma virginécia. A virginécia hoje, fazia tempo que eu queria falar sobre isso, ela está dentro da mensagem. Porque o Espírito Santo é a mensagem da hora. E o que a virginécia rejeitou nos dias de Paulo foi a mensagem da hora, que Paulo era a mensagem da hora. Porque nós tivemos virginécia na primeira era, na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima era. A virginécia dos dias do irmão Brana é agora a virginécia nesse tempo, fora de Laodiceia. Quem são? É da mesma mensagem. Porque elas rejeitaram o azeite. Agora, quando elas foram comprar, não tinha mais. Por quê? O rapto já tinha se dado. Deus já tinha recolhido os seus. Eu me maravilhei lendo esses parágrafos da mensagem, começando aqui na era de Sardes, o profeta de Deus falando sobre as virgens nécias. Inclusive, o meu assunto seria as três igrejas, né? Que são a igreja a meretriz, a protestante, que é a virginécia, e a noiva, né? A esposa. Olha, no parágrafo 100 da era de Sardes, ele diz assim: é na segunda ressurreição, quando as 5 virgens nécias ressurgirão. Veja, a virgem nécia perde o milênio. Ela não vai no rapto. Ela não vem na primeira ressurreição, por ter rejeitado a mensagem da hora. Note que elas eram virgens, elas não tinham o Espírito Santo, assim deixaram de estar na noiva. Quando as 5 sábias que tinham azeite se tornaram uma parte dessa noiva, mas essas pessoas, sendo um povo separado, um povo que tem o temor de Deus,
um povo que tem o amor de Deus e tentando permanecer na palavra, segundo o que conheciam dela, e sendo uma ajuda no trabalho do Senhor, ressurgirão no fim do tempo. Pessoas boas, são cristãos, são pessoas boas. Eles perderão o milênio, diz o profeta. O que vocês podem começar a notar, que essas verdades são muito mais importantes e maravilhosas do que temos crido. Eles perderam o milênio, que se perdeu o milênio, perdeu o rapto. E aonde se encontram? O profeta disse, na grande tribulação. Ali haverá choro e ranger de dentes. Parágrafo 101. Todas essas pessoas têm seus nomes no livro da vida. E seus nomes permanecem. Porém, quais os nomes que não permanecem? Todos eles têm seus nomes. E permanecem, mas há alguns que são removidos do livro da vida. Tem outros que nunca foram colocados seus nomes no livro. E eles vieram aqui à terra com um propósito. Diz o mensageiro: aqueles do sistema mundial de igreja que combatem a noiva, esses sim, são os que terão seus nomes removidos. Os que combatem a noiva. Quem é a noiva? É a mensagem da hora. É a mensagem da hora, é a noiva. A noiva, nos dias de Paulo, era a mensagem da hora, que Paulo trazia. Tinha muitos apóstolos, mas a mensagem da hora era a mensagem que Paulo trazia. Então, aqueles do sistema mundial de igreja que combate a noiva, esses sim, são os que terão seus nomes removidos. Esses são os que se perderão, eles serão lançados no lago de fogo. No parágrafo 102 da Era de Sardes, ele disse: vamos dar agora outro passo. Antes, porém, de fazê-lo, deixe-nos recapitular nosso caso até aqui. Primeiro de tudo, sabemos que toda a segurança que o propósito de Deus se firma está na eleição. Na eleição, você descansa. Agora, você não vai descansar tomando cerveja, fumando, bebendo, prostituindo, não. Porque não, é a graça, não é a desgraça. Você foi salvo pela graça por meio da fé. Só a graça não é suficiente para te salvar. É necessária a fé. Olha, foi proposto nele mesmo, em Cristo, foi proposto de Deus gerar um povo com ele mesmo, que seria a noiva palavra. Ela foi escolhida antes da fundação do mundo nele, em Cristo. Eu creio, eu fui escolhido nele. Por isso aí a salvação é individual. Ela foi pré-conhecida e amada antes mesmo de ter sido gerada, durante as eras sobre a terra. Ela foi redimida pelo sangue e não pode nunca entrar em condenação. Nunca. A esposa de Cristo nunca pode ser condenada. Ela é a rainha. Ela não pode nunca estar no julgamento por causa de não poder ser imputado pecado nela. Agora, o que é pecado? É incredulidade. Ela crê em toda a palavra. Ela não duvida. Ela diz amém e pontua cada palavra com um amém. Agora, quando você nasce de novo, não é quando você é santificado. Para um nascimento natural, é necessário água, sangue e a vida. As três coisas que é necessário. Agora, quando você nasce de novo, você nasce, você creu. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. O pecado é incredulidade.
E diz o profeta, o pecado não é roubar, não é fumar, não é beber. Esses são atributos do pecado. Esses são os frutos dele. Agora, quando você nasce de novo, ele passou a morar dentro de você. Tudo que você vai fazer que não está certo, logo há um toquezinho na sua consciência que aquilo não está certo, não deve fazer aquilo. Uma mentira, um cigarro, um short, uma bebida, um slack, uma calça comprida. Vocês lá do Nordeste conhecem, não é slack, slack é aqui em alemão. Todas essas coisas que são erradas, ele já te dá um puxão, que aquilo está errado. Mas verdadeiramente ela estará com ele em seu trono de julgamento, julgando o mundo e até os anjos. Vamos sentar no trono do julgamento para julgar o mundo e os anjos. Os anjos são mensageiros, são pregadores. E você, a sua vida, você é parte do corpo, você vai sentar com ele. Eu vou sentar com ele para julgar este mundo. Seu nome, cada um de seus membros, foi escrito em uma seção do livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Agora, ali, obrigado. Numa secção do livro da vida, ele colocou nossos nomes. O nome da noiva não pode ser removido. Olha, essa é, em segundo lugar, a outra classe. Seus nomes estão também no livro da vida, e eles surgirão na última ressurreição. Tais como as virgens nécias e os justos, dos quais se fala em Mateus 25. As virgens nécias está no segundo plano, ela não vem na primeira ressurreição. Ela vem na segunda ressurreição, no último tempo. Juntamente com ela vem o justo. O profeta disse, Ló, sobrinho de Abraão, não era eleito. Ele era justo, mas não era eleito. Você vai encontrar pessoas boas, justas, mas eles não são eleitos para o rapto. Mas morreram, veja só. Tais como as virgens nécias, nós lemos aqui, nessa classe estão também aqueles que não adoram a besta, nem foram envolvidos no sistema do anticristo. Já disse que elas são virgens. Elas não se envolvem com política. Mesmo elas não sendo da noiva, elas são santificadas. Porque a política é o sistema do anticristo. Elas não se envolvem com isso. Elas não são parte do rapto. Elas pensam que são, mas não são. Elas estão fora do molde, do padrão, da mensagem desse dia. Mas morreram pela sua fé, ainda que não estivesse na noiva, não tendo nascido de novo, mas eles se levantarão na segunda ressurreição e entrarão na vida eterna. Em terceiro lugar, aos que estão na linha de fronteira como os cristãos, tais como vimos em Israel saindo do Egito. Esse tem seus nomes no livro da vida e suas obras escritas nos livros. Olha só. Esses, tendo falhado em obedecer a Deus e sendo vazio do Espírito, ainda que os sinais e as maravilhas estivessem entre eles, terão seus nomes removidos do livro da vida. Com sinais, com maravilhas, e eles dirão ao Senhor naquele dia, mas Senhor, no teu nome fizemos maravilhas, expulsamos demônios, batizamos em teu nome, nunca vos conheci.
Uma pessoa que se deixa enganar por uma denominação é tão morto quanto aquela denominação. O falar em Deus, alguém diz, mas eles lá também falam em Deus, né? O diabo crê que há um Deus e treme. Você quer saber? O diabo crê que há um Deus e ele treme. Então, dizer que crê, que eles também falam em Deus, isso não é o suficiente, meu irmão. Olha só, entre os desse grupo estarão aqueles Judas, que embora totalmente vazio do espírito, mas são religiosos. Estão Judas. Mas eles são religiosos, terão manifestações em suas vidas, e embora estando nos livros, não foram eleitos nele. Estavam no livro, mas foram removidos. Serviram apenas para proteger o grão. Foram só uma casca, bem parecido com o grão. Então, seus nomes estiveram ali, mas foram removidos. O nome de Judas Iscariote estava no livro, mas foi removido. Olha, ele cita outro. Outros tais como Balaão estarão neste grupo. Em quarto e último lugar, estarão aqueles cujos nomes não foram nem jamais serão escritos nos livros. Diante do grande trono branco aparecerão aqueles que nunca tiveram seus nomes escritos nos livros, mas vieram aqui à terra com um propósito. O profeta dá um exemplo aqui. Esses tais são encontrados em Apocalipse 13, 8 e Apocalipse 17, 8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Irmãos, nós não podemos tirar alguém de uma Assembleia de Deus, de uma universal, de uma primeira e segunda etapa da mensagem para trazer para aqui. Não. Não é o nosso trabalho. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque isso se chama proselitismo. Deus é que traz as pessoas. Deus é que convence as pessoas. Deus é que revela essa mensagem para as pessoas. Eu posso mostrar aqui, apontar o dedo, dar os nomes de irmãos aqui fora, que Deus é que trouxe. Nós não podemos tirar uma pessoa que está bem na católica, deixa ele lá. Às vezes ele veio com o propósito de ser católico. O profeta disse, Deus fez um cabrito e ele é satisfeito por ser cabrito. Ele veio com aquele propósito de ser um cabrito. Às vezes é muito religioso, que às vezes as pessoas é o seguinte, quer trazer as pessoas porque eles vão pagar um bom dízimo, né, vão construir uma boa igreja, mas não é a meta da mensagem da hora. No momento que nós tivermos um espírito assim, Deus vai embora. E permite que os cabritos tudo entrem para dentro, e nós se tornamos uma grande igreja, poderosa, rica, povo chorando, falando em língua e muita cura. Só que o nome não está no livro da vida do Cordeiro. O irmão Brana disse, essas pessoas têm maravilhas, sinais nas suas vidas, como Judas, como Balaão, mas os seus nomes foram removidos do livro. E outros que nunca tiveram seus nomes no livro, como esses aqui, ó. E nesse grupo se encontra aqueles tais como Faraó. Dele se diz, Moisés nunca convidou o Faraó para ser um judeu, um israelita. Não, nunca convidou Janes e Jambre, nem o sacerdote de Faraó, ele nunca levou uma mensagem para converter egípcio em israelita. Isso é algo muito tremendo para nós nesse tempo. Porque às vezes a gente pensa,
Nós temos que ganhar o fulano. Os eleitos já foram ganhos tudo lá no Calvário. Ele só se manifesta aqui na mensagem da hora, mas já foram ganhos. E o meu filho, a minha filha, vai vir na hora certa. Não vão forçar a fruta a amadurecer. É igual um cacho de banana. Você tem que botar carbureto, aí já não tem um sabor original. Você tem que botar ali num armazém, botar carbureto para ela amadurecer mais rápido. Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha com carbureto. Então ele disse, dele se diz, de Faraó, para isto mesmo te levantei. Vasos de ira preparados para a perdição. As pessoas se enganam, como se enganaram na eleição. Temos um presidente católico, vasos de ira, preparados para a perdição. Mas nós não queremos o outro. É vaso de ira também. Deus levantou com um propósito. Deus não está na política, Deus não está na religião, Deus está em sua palavra. Deus levantou Trump com um propósito, Barack Obama com um propósito, Hitler com um propósito, Mussolini, Stalin, Eichmann. Ele levantou eles com um propósito. Saddam Hussein foi com um propósito. Deus não levantou eles para crer nessa mensagem. Não. Eles todos vieram numa vontade não perfeita, mas permissiva. Porque este mundo, Deus fez um mapa. É como um filme. É como um filme, este mundo. Você vê que o homem faz um filme, faz uma série, faz uma novela, faz da vida real. Sempre tem um bandido e tem um mocinho. A Deus e o diabo. E cada um serve para um propósito. Um faz papel de cadáver, já morre no início. Outro faz o papel de mendigo. Assim sucessivamente. Mas é como um filme. A nossa vida é como um filme. Quando as pessoas chegavam diante do irmão Brana, ele contava suas vidas. Lá de trás. E sabia o que ia acontecer no final. Agora, tudo isso está no plano de Deus. É como um filme. Eles tudo estariam aí, durante esses 6.000 anos. Você vê o Salmo 139? Então ele disse, vasos de ira preparados para a perdição. Romanos 9, versos 17 e 22. Nenhum desses seriam colocados nos registros da vida. Eles não foram chamados. O coreano, lá da Coreia do Norte, homem mau, ruim, foi levantado com um propósito. E nós também viemos com um propósito. Eles não vieram para crer nessa mensagem. Veja só que Deus em cada tempo levanta o profeta. No século XX veio William Branham, revelou toda a palavra para a esposa. E falou também dessa pandemia. Falou também que a Califórnia vai para o fundo do oceano, Los Angeles, e que a terra toda vai ser sacudida. Sobre as pandemias, isso não para. Isso vai até a batalha de Armagedon, que eu acho que nós não teremos tempo de entrar aqui. Isso vai até a batalha de Armagedon. Porque vem o grande milênio, que a noiva, a esposa, estará ali com seu esposo. E os 144.000 judeus serão servos nossos.
da esposa de Cristo e de Cristo. Eu não estou dizendo que não há registro deles. Sem dúvida que há alguma espécie de registro deles, mas não nos registros da vida. Você vê o seu patrão, um homem bom ou ruim, ele está ali com um propósito. Se Deus não levantasse ele, você não teria emprego. Tudo é um propósito. E você, também com um propósito naquela firma. Através da sua vida, dá o seu testemunho ali. Você vai deixando marca onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora. Você deixa marcas. O propósito de sua existência é tratado de maneira superficial na última parte desse livro, mas podemos acrescentar mais 2 escrituras. Provérbios 16, verso 4. O Senhor fez o ímpio para o dia do mal. Jó 21 e 30. O mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor. Agora, voltando a essas virgens nécias, nas 70 semanas de Daniel, na última parte do parágrafo, 178, a expansão desse poder romano para conquistar todas as virgens nécias. Roma está trabalhando juntamente com a política mundial para conquistar todas as virgens nécias. É lamentável, mas muitos desse mesmo pano, dessa mesma mensagem, serão enganados e irão unir-se a Roma. Não vão adorar a besta, porque não foram levantados para isto. Com essa é a mensagem. Mas eles não estarão no rapto. Né? Porque eles não são contados na noiva. Não, porque eles têm rejeitado o azeite. Eles têm rejeitado o Espírito Santo, que é a mensagem desta hora, de Apocalipse 10, 8 a 11. E o profeta disse, a expansão desse poder romano para conquistar todas as virgens nécias, judeus e tudo, todos seremos romanos ou não seremos nada. Roma, novamente, ele disse, o profeta disse na mensagem, a restauração da árvore noiva, não temam o comunismo. Que o comunismo foi levantado com um propósito, para vingar o sangue de 68 milhões de cristãos que a Igreja Católica matou. Há muito tempo que o Papa reconheceu isto, o Papa que já morreu. Então, o comunismo foi levantado com um propósito de vingar o sangue. Então, o que vai fazer? A Rússia deixará cair uma bomba atômica no Vaticano, onde tem trilhões e trilhões de ouro. Toda a riqueza do mundo está ali. A Rússia tem uma bomba atômica, escrito Vaticano. O profeta disse, se cuida com o catolicismo. Por quê? É a prostituta, é a meretriz, é a que perverteu a palavra. Porque a segunda igreja é as nécias. E vem a esposa, a virgem prudente. A virgem prudente que está realmente guardando o azeite para aquele momento. Ninguém sobe sem o azeite do Espírito Santo. Por isso as virgens nécias ressurgirão no juízo do trono branco. Entram na tribulação. Elas entram porque elas não têm azeite. Elas não têm o Espírito Santo. Mesmo que elas ouçam essa mensagem, mas rejeita. Uma coisa é você ouvir e receber, outra é você ouvir e rejeitar. Então, elas morrem e não vêm na primeira ressurreição. Não sei aonde estarão. Porque
elas enganaram a si mesmo, pensando que estavam salvas, porque pertenciam a A e B. E rejeitaram a palavra, a mensagem da hora. Então elas aparecem no juízo do trono branco. Elas não vão se encurvar à besta. Elas são esse segundo grupo. E o profeta diz, em primeiro lugar, a esposa. Segundo lugar, Virginésia. Aí vem o terceiro lugar e o quarto. Terceiro lugar, ali está Judas, Balaão. Todos esses pregadores, Judas e Balaão, que nós temos por aí, com muitos sinais. Eles não têm palavra, eles não têm a mensagem da hora. Não, eles estão trazendo o povo com uma mensagem que já passou. É como Lúcifer. Lúcifer é o anjo de luz. Eles estão levando o povo com uma luz. Lúcifer. Uma luz que já passou. Quarto lugar são estes ditadores que Deus levantou com um propósito. Eles não têm nada a ver com o Calvário, com salvação. São homens cruéis, mulheres cruéis. É diferente da noiva. Graças a Deus pela revelação da sua palavra. Nosso tempo é curto, meus irmãos, para poder ir mais um pouquinho à frente. A palavra falada, semente original, segunda parte, parágrafo 21. Agora, Jesus nos disse que essas coisas viriam. Agora, nos disse o que aconteceria. As virgens nécias se levantariam e as coisas que elas fariam. E como as pessoas clamariam em seus dias desejando azeite, mas seria muito tarde para elas. Veja, o azeite que elas desejou, diz o profeta em perguntas e respostas sobre Gênesis, elas foram orar. Mas não no tempo, fora do tempo. É como você vai plantar quando é hora de colher. Nós não estamos vivendo no tempo de arar e de plantar. Hoje é tempo de colheita. Deus tem te chamado. O diabo tenta te acusar das coisas que você fez, mas Deus te chamou. Deus te tirou para fora, te salvou. Vê? Agora observe aquelas três igrejas. Aí está a prostituta. Ela não veio por nada. Agora, ela centralizou em si mesma. Ali estava a Virginésia, que é a igreja protestante. E ali estava a noiva. Vê? Agora, ali estão os três estágios da igreja nos últimos dias. Você pode ver que a mensagem de Paulo, o molde foi colocado em cima daquela mensagem. Quem ficou de fora? Himeneu, Alexandre, Fileto, eram virgens nécias. Paulo disse que aqueles que ele entregou a Satanás, eles iam ser salvos no dia do juízo, por eles terem blasfemado. Mas o molde foi colocado em cima daquela mensagem e foi cortado o vestido. E sobrou aquele tecido de chita, de seda. Só que o material é o mesmo. Não é inferior, só que a diferença é que o remanescente ficou fora do molde. Que Deus nos coloque dentro do molde, da sua palavra. Ele disse a Moisés para fazer o templo de acordo com o modelo que ele viu no céu. Não podia ser diferente. Moisés desceu com a planta. Ali estava a noiva. Vê? Agora, ali estão os três estágios da igreja nos últimos dias. Os três estágios. Nós vemos isso desde Gênesis
até Apocalipse entrando no rapto. Porque tudo é um tipo de Cristo e a sua igreja, desde Gênesis até Apocalipse. Tudo é um tipo. Nós estamos aqui no último tempo. Porque as virgens nécias, elas são gentias, não são judias. São gentias. A esposa também é gentia. Por isso, no parágrafo 100 da mensagem Jeová Jireh, terceira parte, um gentio levaria o seu nome. Então, William Branham não chamava Jesus. Jesus é um nome judeu. Jesus estava em William Branham e ele se chamava Branham. Deus estava em Jesus e ele se chamava Jesus. Lá no amanhecer, mas no entardecer aqui ele chamou Branham. E a coluna de fogo estava sobre sua cabeça. As pessoas nos mal interpretam. Irmão Branham nunca foi Jesus, mas Jesus foi Branham. Ele foi Branham. Agora, é uma mensagem para a minoria. Só que aí é onde a Virgem Nécia tropeça. O seu azeite está em reconhecer aonde Jesus estava no século XX. Veja só que as pessoas hoje, eles veem o Papa como Jesus. Mesmo adorando imagem, beijando a santinha, eles dizem que é Cristo da terra. Você vê a cegueira como tomou conta das pessoas? Na idolatria. Agora, na revelação, não pode ver Jesus naquele homem, naquele ministério, com um novo nome. Alguém me mandou uma mensagem da rocha que caiu lá em Capitólio. O barco chamava Jesus. As coisas, tudo tem seu significado. Tudo. O povo quer se divertir. Eles não sabem que estão perto da morte, estão perto da destruição, mas eles querem se divertir, porque são incrédulos à palavra. Vieram com um propósito, já rejeitaram a palavra. Isso não é somente aqui em Minas que acontece, quase todo primeiro do ano acontece tragédia de Mariana, agora de Capitólio. Também na Europa, na África, por toda parte a morte está. A morte está no fundo do nosso quintal, dentro de casa, em cima da nossa cama, na comida. Você pode se entalar e morrer. Num gole d'água, você pode se afogar e morrer. O filho de um irmão morreu entalado. Foi o ano passado, ano retrasado, do irmão Marcelino, lá de Paim Filho. Então a morte está em toda parte. Agora, a morte não se associa com a vida que é Cristo. Se a morte está na sua casa, leva a vida para a sua casa. Se está no seu carro, leva a vida para o seu carro. Se está no seu trabalho, leva a vida para ali. Porque a vida é Cristo. Você tem que levar a vida. Não é a cerveja que é a vida. Não é o futebol que é a vida. Não é a política. Cristo é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a vida. E Ele quer estar dentro de você. Deus te abençoe. Oremos. Pai Celestial, o Senhor é a vida. Fica conosco, como os dois no caminho de Emaús. Já se faz tarde, Senhor. O Senhor é a luz, o Senhor é a bênção. Fica, abençoa o nosso pão, abençoa os nossos filhos, abençoa a nossa família, abençoa o nosso trabalho, abençoa a nossa casa, abençoa, Pai. Abençoa o ministério, abençoa teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Dê saúde, Senhor, para os teus filhos, tuas filhas. Guarda os teus filhos nesta hora de tanta pandemia, de tanto juízo. Nós não pedimos para que o juízo saia, porque é cumprimento da tua palavra, Senhor. Mas pedimos que o Senhor guarde os nossos irmãos. Que o Senhor guarde o seu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.